Fala concurseiro, concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação mental para a realização do teste de aptidão e de condicionamento físico, o tão temido TAF, né? Tão temido aí pelos concurseiros, concurseiras e candidatos aí a vagas aí nas escolas de formação militar. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a preparação aí mental, né, eu vou começar essa conversa falando um pouquinho sobre relembrar, né, que antes da gente chegar lá no dia do teste físico, exige muita preparação, exige muita dedicação, muito estudo. Então, para chegar na hora do TAF, e tudo isso que foi feito lá atrás, realmente valer a pena, realmente aquela dedicação toda, né, aquelas horas e horas de estudo não forem por água abaixo, o teste físico ele é fundamental. Então chegar bem para o teste físico é muito importante, porque imagina se depois de tanto esforço, tanta dedicação, horas e horas de estudo, chegar lá na hora do teste físico e não ser aprovado, ou pior ainda, não saber, né, se vai ser aprovado, chegar lá esperando que alguma coisa aconteça, esperando que a força venha do céu e caia sobre o seu corpo ali para poder fazer o teste físico. Então, essa não é a hora de pensar no teste físico. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já treinei pessoas que tiveram essa experiência da reprovação no teste físico. Né? E por que elas tiveram essa reprovação? Porque elas não estavam preparadas. Elas se prepararam para os momentos anteriores, as etapas que vêm antes do teste físico. O teste físico é a última etapa ali, antes de ter ali a confirmação de que a pessoa foi apta e vai poder participar do curso de formação. Então, não deixa para a última hora. Imagina, eu já vi candidato rodar na flexão de braço. Eu já vi candidata, aluna que seria aluna 01 do curso de formação da Escola de Especialista de Sargentos, tá? Concurso de carreira da IAR, do CFS para a IAR. Ela ficou um ano inteiro estudando, ia para um curso que teria uma formação de 2 anos e ela foi inapta, reprovada na flexão de braço. Eu já tenho outros alunos que eu treinei também que foram inaptos antes de treinar comigo na flexão. Conheço pessoas que também reprovaram na corrida, faltando 100 metros. Imagina que desespero, faltar 100 metros para ser apto e não conseguir. Eu acho que a gente não precisa passar por isso e é por isso que eu estou aqui. Estou te contando essa historinha aí no início, e é justamente para te alertar, para te ajudar a não precisar passar por isso, porque realmente as pessoas passam por isso. E o TAF, ele reprova muita gente. É muito grande o índice de reprovados nos testes físicos de concurso aí das carreiras militares. Então, assim, como que a gente faz para evitar tudo isso? Qual que é o grande... Não vou dizer que é segredo, porque se fosse segredo eu não ia contar, né? Mas então eu vou chamar isso de ponto-chave. Eu vou trazer para cá. Então, para a gente ter uma boa preparação mental, o ponto-chave é a antecipação. Então, a gente tem que estar atento à antecipação. E antecipar os fatos, antever tudo que pode acontecer. No quartel, a gente usa um jargão que diz assim, para alinhar com esse ponto-chave aqui da antecipação, que é guerra avisada, morre quem quer. Então, assim, e eu vou deixar isso aqui, ó, gravado, que eu estou avisando isso. Guerra avisada, morre quem quer. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque lá no edital, antes de tu te inscrever para a prova, pensou e o teu sonho é vestir a farda, é realmente conquistar aquele grande objetivo de ser militar, de seguir uma carreira, né, nas fileiras das Forças Armadas. Antes de tu fazer a prova, quando tu pensou que esse é o teu sonho, tu já está antecipando aqui, ó. Tu já está com essa chave praticamente
não está ligada ainda, mas ela tem que ser ligada. Então, pensou na carreira, pensou no sonho de ser militar, essa chave já tem que ser virada. Então, a chave da antecipação. Por quê? Tu vai precisar passar pelo treinamento físico para poder atingir ali os índices, né, cobrados no TAF, sem ter problema nenhum. Tá, mas eu estou falando aqui de preparação mental e antecipação. Por quê? Porque a preparação mental está diretamente relacionada com isso. Ela tem que estar antecipada para quando eu chegar lá no dia do meu teste físico eu estar preparado, não só fisicamente, mas também mentalmente. Então agora, eu já falei do gatilho da antecipação aqui, que é um ponto-chave, eu vou falar do segundo item aqui que eu botei como importante, tá? Que é o quê? São pontos a serem ou a evitar. A gente precisa evitar 3 coisas aqui, tá? Pelo menos. Essas aqui são as 3 principais coisas que têm que ser evitadas para que a tua preparação mental seja efetiva. Quais são elas? Então eu botei aqui 3 pontos a evitar, tá? Primeiro deles, o mais importante de todos, e eu vejo isso todo dia, e eu falo isso para as pessoas e elas continuam errando no mesmo ponto. Então, assim, por que eu coloquei esse ponto que eu vou falar agora? É o mais importante que eu considero aqui desses 3. O que é o ponto aqui mais importante de todos? É não ouvir a opinião de quem não fez um TAF na vida. Eu conheço um monte de gente que se diz aí entendidos do assunto, mas que nunca sequer participou de um TAF na vida. Ou seja, nunca passou por uma etapa onde tem que fazer um TAF. E nem sequer é especialista na área do treinamento físico, não é formado em educação física. Tem muita gente que dá opinião sobre o TAF, e eu conheço pessoas que ouvem a opinião de quem nunca fez um TAF na vida, de que nunca ensinou alguém a fazer um TAF na vida. Então, esse ponto aqui é o principal para ser evitado. Tem que evitar. E vai ter muita gente falando e dando opinião sobre o teu treinamento, sobre a tua preparação. E às vezes não é por mal, às vezes é porque quer ajudar, mas a pessoa não sabe, ela só quer te ajudar. Só que ela nunca fez isso, e ela nem sabe como que faz. Vou te dar um exemplo, tá? Tu está estudando na tua casa, todo dia. Mas aí tu virou a chave já da antecipação e sabe que tu precisa treinar por teste físico. E aí tu está conversando com teu primo, tua prima, com teu pai, com tua mãe, e eles vão querer te dar uma opinião, eles vão querer te ajudar. O que eles vão te falar? Meu filho, está na hora de ir para a academia. Tem que se matricular numa academia, tu tem que começar uma academia. Então esse aqui é um exemplo de alguém que não fez um TAF e que não sabe como que faz, como que deve se preparar para um teste físico, vai lá e te fala isso aí, tu... é verdade, minha mãe tem razão, meu pai tem razão, meu primo tem razão, minha prima tem razão, vou para a academia. Então assim, é um erro, tá? Não faça isso. O segundo erro, né, o segundo ponto a evitar. Primeiro, não seguir todas as dicas da internet. Eu vou botar esse não aqui mais para baixo, senão vai ficar tudo embolado. Então, assim, o segundo não, né, o segundo ponto aqui que tem que evitar é não ficar ouvindo dica de todo mundo, porque, assim, de todo mundo que já, por exemplo, fala sobre isso, de todo mundo que tem algum tipo de relação ou com treinamento físico, ou porque já fez, eu sou militar, já fiz o teste físico e eu posso te ajudar. Espera aí, tudo bem, tu é militar, tu fez o teste físico, mas tu não é especialista naquela área, tu não desenvolveu um método para aquilo, tu passou porque tu treinou, e tu treinou porque alguém te ajudou. Então, assim, cuidado com isso também, porque isso aí confunde muito a cabeça das pessoas.
Começa a ouvir uma pessoa aqui, começa a ouvir outra pessoa ali, começa a seguir um método aqui, aí o outro fala aqui outra coisa. Como é que eu vou exemplificar melhor, tá? Vamos fazer aqui uma receita de um bolo. Então, tu tem aqui a receita de um bolo de chocolate, que é um bolo tradicional da tua família. E né, o bolo que passou da tua avó para tua mãe, da tua mãe passou para ti. E tu quer fazer aquele bolo ali. E aí tu vai, mas só que tu ouviu uma outra dica de um outro canal, de um outro site, de uma outra pessoa, que também tem um ótimo bolo de chocolate, que também é tradição da família. Só que nessa receita aqui, fala que tu tem que colocar um ingrediente a mais do que aquele ali que é tradição da tua família. E aí tu começa a colocar o ingrediente de um, vou colocar aqui um pouquinho de um, vou colocar um pouquinho do outro, para ver se melhora um pouquinho o teu bolo. Só que ele deixou de ser o bolo tradicional da tua família, e todos esses outros adicionais que tu vai incluir aqui, ele vai alterar a receita do teu bolo. E ele não vai mais ser o bolo tradicional da tua família. E a tendência, né, a chance de isso dar muito errado é grande. Porque está misturando as receitas, está misturando as fórmulas, está misturando os ingredientes. Então esse bolo aqui, que era a tradição da família, já não é mais. Então esse aqui é um exemplo, tá? E aqui mais um ponto a evitar, né? É não treinar. Eu já até falei isso no primeiro erro ali, porque está junto. Qualquer modalidade, não ser específico no treinamento para o teu TAF. E eu não estou falando aqui de treinamento físico em si, estou falando que esses pontos eles precisam ser evitados. Então, vou botar aqui, não fazer um treino específico. Tem que evitar isso aqui. Porque tudo isso aqui vai influenciar diretamente aqui. Só que essa preparação mental que eu estou falando, ela não é durante todo o processo do treinamento. Não consegue perceber essa preparação mental durante todo o período ali, a tua preparação física para o TAF. Ela vai acontecer num momento muito específico que eu já vou falar. Não estar atento a esses pontos que eu estou citando aqui. Ó. 1, 2. Vai fazer uma grande influência na tua preparação mental mais lá para frente. Não é ainda agora, não é antes. Agora eu vou falar daquilo que tu tem que seguir. Das dicas que são importantes. Daquilo que deve ser seguido. Daquilo que tu precisa direcionar o teu esforço para que o resultado seja positivo na tua preparação mental. Então, tu precisa ter um acompanhamento com método. Tendo método, tendo resultados positivos, tu está começando no caminho certo já. Mas só ter o método não é o suficiente. Ah, legal, vou começar a treinar agora e eu já tenho lá o meu preparador, ele diz que tem o método. E ele vai me dar esse método e agora eu estou tranquilo, vou passar no TAF, porque eu evitei tudo isso. Agora eu já tenho um método, já tenho aqui um preparador físico para isso e está tudo certo. Não. Só que não, né? Não para por aqui. Por quê? Porque não adianta só ter um método se eu não seguir 100% do método. Não adianta eu chegar, né, para um aluno, para um candidato, chegar e falar: aluno, é o seguinte, meu método é assim, 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 ele é dividido em tantas etapas. Na primeira etapa nós vamos fazer isso, na segunda etapa nós vamos fazer isso, na terceira etapa nós vamos fazer aquilo. Se no meio da primeira etapa tu não conseguiu fazer 100% do que foi proposto para ti, vai dar problema. Então, assim, o método ele é desenvolvido para quê? Para que seja seguido 100% igual uma receita de bolo. Se a receita do bolo ali, ela não for seguida passo a passo, na ordem como os ingredientes têm que ser acrescentados, o método não vai funcionar como deveria. Por quê? Ele não foi seguido 100% como foi proposto.
E aí, o que isso aí vai implicar? Vamos chegando. Então, o que está acontecendo? Eu estou iniciando o processo de treinamento, estou buscando uma preparação física específica para o TAF, estou evitando esses pontos aqui que eu preciso evitar, e eu estou seguindo aqui agora um método, e esse método ele tem comprovação, eu preciso só fazer a minha parte, mas eu tenho que fazer ele 100%, desde o início até o final. E esse método ele tem que estar alinhado com o teu objetivo. Qual que é o teu objetivo? A aprovação no teste físico do concurso dos teus sonhos, a aprovação no teste físico da carreira do teu sonho. E se o teu sonho é a carreira militar, o método ele tem que estar alinhado com isso, com o teu sonho. Para quê? Para que lá no final tu consiga a aprovação garantida no teu teste físico. E aí agora eu vou trazer para onde a gente vai falar muito mais sobre a preparação mental. Por quê? À medida que o tempo vai passando e o funil ele vai começando a diminuir, a estreitar, algumas coisas começam a acontecer com a gente. Então, assim, passei na prova prática, aliás, passei na prova teórica, aprovado. Saiu a lista lá, eu vou conferir, meu nome, pum, aprovado. Eram 120 vagas e eu sou o 20º na fila. Ou sou o 70º, sei lá, sou um reserva, me fugiu o termo agora. Faltei na aula de matemática. Então eu fiquei lá como reserva, tá? Nos concursos eles vão chamar sempre até 2/3 ali, 2 vezes mais o número de vagas para realizarem teste físico. Na maioria dos concursos de carreira militar funciona assim, tanto para carreira, para quem é militar de carreira, quanto para quem é militar temporário também. Então, se tem 10 vagas, eles vão chamar 30 para fazer o TAF. Se tem 60 vagas, eles vão chamar 120, aliás, 180. Eles vão chamar sempre 3 vezes a mais. Se o teu nome está na lista, tu vai fazer o TAF, independente se tu é titular ou reserva. E aí começa. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Só que o que acontece? Quando tu passou na prova e a lista já saiu com o teu nome, o tempo é mais curto. Normalmente é um mês e meio aí talvez. Não chega a 2. É muito curto esse tempo. Mesmo treinando com o método, seguindo o método, tem pessoas que sentem medo e ficam com muitas dúvidas. Mas quando que isso aqui intensifica? O medo e a dúvida ela vai ficar intensificada, ou seja, vai aumentar à medida, né, na proporção que tu deixa de seguir o método. Quando tu cai nesses pontos aqui de erro que eu falei no início. Quando tu ouve todo mundo, quando tu não segue o método 100%, quando tu fica ouvindo dica de um, dica de outro, querendo implementar, querendo treinar todo dia, de forma aleatória, começa a bater o desespero e começa a vir os medos e as dúvidas. E isso começa a te afetar emocionalmente. Seguindo aqui a sequência, medos e dúvidas. Por quê? Por que dá medo e por que dá dúvida? Porque tu não está seguindo o método 100%. Porque tu está seguindo outras dicas de outras pessoas, está ouvindo outras pessoas que não são especialistas, ou então muitos especialistas, ou então está fazendo um treinamento totalmente aleatório, que não tem nada a ver com o teste físico que está te propondo a participar. Isso aqui começa a aumentar. Quanto mais perto da prova vai chegando, maior o medo, maiores são as dúvidas, e a insegurança começa a bater. A falta de confiança daí começa a bater também, então tu começa a não saber mais se aquilo ali que tu está fazendo está dando certo ou não, se aquele método já está te ajudando ou não. Então, muito cuidado com isso. Segue o método 100%, elimina todas as outras interferências que venham, né? Começa a filtrar isso igual, não é diferente quando tu está estudando para a prova prática. Então, para a tua cabeça, para o teu mental, para que tu esteja tranquilo na hora da prova, é preciso ter certeza, para que tu não tenha medo, para que tu não tenha dúvida, certeza daquilo que tu está fazendo, para que tu não tenha insegurança ou então falta de confiança
é muito importante que tu siga esse método. Porque a ansiedade é outro problema, é um outro fator que ele vai interferir direto no teu resultado. Então, a ansiedade que está sendo alimentada agora por medos e dúvidas, por insegurança, por falta de confiança, ela tende a aumentar. A ansiedade, que já é normal, uma pessoa que está bem preparada, que está treinada, que sabe todo o passo a passo, que já está acostumada com aquilo ali, ela já fica ansiosa por si só, é normal. Aquele friozinho na barriga, né, adrenalina, às vezes amontoada, é normal. Mas, quando ela é inflamada por medos, dúvidas, insegurança e falta de confiança, aí o desespero ele é grande. E aí o mental fica prejudicado. Com o teu mental prejudicado, né, se não está com uma preparação mental limpa, adequada ali para aquele momento, a chance de dar tudo errado é muito grande. Então, tenha muito cuidado antes de chegar muito próximo da prova, não deixe isso acontecer. E outro fator que vai também interferir diretamente no teu controle emocional no dia do TAF é estar 100%, é estar com a tarefa em dia, né, com o tema de casa feito. Ou seja, se o método fala para tu não jogar futebol, se falar para jogar futebol, segue o método. Não é para falar porque a gente está falando de TAF, né? Então, assim, mas se o método fala treinar 3 vezes na semana força e 3 vezes na semana corrida e um dia de descanso, é um dia de descanso. Se esse dia de descanso não ocorrer, tu pode estar aí se encaminhando para um excesso de treinamento, que a gente chama de overtraining, na área do treinamento físico, quando a pessoa treina demais, e às vezes isso pode acontecer por quê? Porque bate o desespero, bate a ansiedade, eu quero saber, eu quero me testar, eu quero fazer, acho que não vai dar, começa a bater aquele desespero, e realmente não dá, porque não dá tempo mais de recuperar tudo aquilo que já foi deixado para trás, aquele tempo que precisou mínimo ali de adaptação, de treino de força, de resistência, de aclimatação. Também tem um vídeo anterior de uma live que eu fiz com a Sargento Luiz, onde ela fala muito sobre a importância da aclimatação que ela fez para o TAF dela. Ela se preparou para o TAF e ela treinava nos horários próximos do horário que ia ocorrer o teste físico dela. Então ela já sabia que o teste físico dela poderia acontecer em torno, acho que início da tarde, se não me engano. Agora eu não lembro mais, mas dá uma olhadinha no Rios que tem ali um pedacinho da nossa live que ela fala exatamente isso. O treinamento físico, ele precisa ser específico. Então não adianta eu ir para a musculação e treinar na esteira. Não adianta eu ir para a musculação e fazer supino reto, supino inclinado com a barra, porque eu estou, ainda assim, não estou me aclimatando. Por mais que eu esteja fazendo alguma coisa de exercício físico, ele não é um treinamento específico para o TAF. E tudo isso vai estar te preparando de forma física e mental para a execução tranquila do teu teste físico e tua aprovação e garantia de futuro, né? Porque imagina só, tu fazer tudo isso, passar por toda essa preparação, toda essa ansiedade, todo esse medo, essa angústia, e lá na hora, por conta de ficar nervoso, né? Nervosismo, muita ansiedade, passar mal. Eu já vi isso acontecer também. A pessoa passa mal, a perna não funciona, o corpo trava, ele bloqueia e não vai. Então é importante que tu siga um método que seja comprovado, que seja validado, que tenha provas sociais que te mostrem que realmente aquele método funciona, né? Com alguém que tenha autoridade para falar sobre esse assunto, que te ajude e não te atrapalhe. Então, por mais que tenham muitos especialistas falando sobre esse assunto, se tu escolheu seguir ali escolhe um e faz aquele método funcionar para ti, segue aquele método que vai dar certo. Agora, uma última dica que eu vou dar sobre também envolve a preparação mental aqui para o TAF. Cuidado, nas 2 últimas semanas aí,
para não se machucar, para não ficar doente. E aí eu volto no assunto de preparação mental também, porque o medo, a angústia, a ansiedade, a insegurança, a falta de confiança, ela pode te dar uma série de problemas de saúde. Por exemplo, a tua imunidade ela pode baixar, pode ter problema intestinal, pode vomitar, pode ter diarreia, dor de cabeça, e isso tudo vai atrapalhar aquele processo final de treinamento que tu está passando. Então é muito importante ter essa preparação física consciente que tu precisa ter um acompanhamento, que tu precisa seguir um método que vai te levar a conquistar aquele objetivo que é a aprovação do teste físico para que tu tenha acesso ao curso de formação que tu tanto deseja, para que tu consiga aquela carreira, né, que tu tanto almeja, a carreira dos teus sonhos, que nada mais é, né, do que uma carreira brilhante aí a ser seguida. Eu fico por aqui, te desejo muita sorte aí, muito esforço nessa jornada, mas que tu faça isso com muita consciência e dedicação, evitando esses erros que eu falei hoje, que são fundamentais para que tu tenha sucesso na aprovação do teu teste físico. Bons treinos!